Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Seja você que está me assistindo agora um amigo deste canal, seja você um inimigo deste canal, que a graça de Jesus possa estar no seu coração. Vamos lá. Eu vou aproveitar um e-mail que eu recebi aqui, eu recebo e-mails praticamente todos os dias. Um e-mail de um irmão que eu não conheço pessoalmente e nem o tenho ainda entre os meus contatos de telefone, mas já me é um irmão muito querido, porque nós temos nos correspondido, creio eu que há quase um ano nós temos nos correspondido através de e-mail, e eu não vou citar o nome dele porque eu quero utilizar o e-mail que ele me enviou para pautar um vídeo aqui na TV Caminho Livre. É sempre bom a gente fazer isso, porque as dúvidas de um pode ser a mesma dúvida que outros sustentam ou que outros venham a ter. Os questionamentos de um podem ser os mesmos questionamentos de outros e muitos outros. Então, por uma questão de respeito, né, e por eu já considerá-lo como irmão querido, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, eu vou me utilizar do seu e-mail para nós postarmos mais uma mensagem aqui na TV Caminho Livre. Um detalhe, não vou esgotar esse assunto com esse vídeo. Eu não tenho essa pretensão, né? O assunto sobre o qual ele trata é um assunto que merecerá mais atenção da nossa parte. E é um assunto que tem merecido a nossa atenção aqui na TV Caminho Livre ao longo de 6 anos e meio. Mas vamos lá, vamos ao e-mail do irmão. Antes de mais nada, esse irmão é um irmão muito querido, que eu respeito demais da conta. Ele sempre me envia alguns e-mails narrando, descrevendo algumas dúvidas, alguns questionamentos, alguns conflitos, algumas tensões, de modo que eu o respeito muito, né? Então vamos lá, ele diz aqui: tudo bem, irmão Paulo César, graça e paz. Esta semana eu vi um vídeo de mais de 2 horas de duração sobre uma entrevista do pastor Marcos Granconato em um podcast de um outro pastor arminiano. Verifiquei que o Marcos Granconato, ou Marco Granconato, é um grande especialista bíblico e do calvinismo, apesar de ser um batista. Irmão, eu pensei que eu não iria conseguir dormir após ter assistido o vídeo. Mas eu orei a Deus, falando que eu não queria pensar naquilo que absorvi de informação, para não ficar preocupado com minha salvação. De todas as perguntas feitas pelo outro pastor arminiano, o Granconato respondia com base na Bíblia. Mas a cada resposta era um grande balde de água fria na esperança e expectativa cristã de um ser humano pecador que crê em Deus e em Jesus. Resumindo, pelo calvinismo, a grande população mundial que já existiu até agora se perderá, não herdará o reino eterno. Me fez pensar que as pessoas que se consideram calvinistas são iguais aos adventistas, ou seja, por exemplo, parecem iguais aos adventistas na questão de não saber se estão salvos ou não, sobre a questão do juízo investigativo, porque é uma junção da predestinação e da eleição de Deus sobre determinada pessoa que foi escolhida para a salvação ou perdição. Fica aquela pergunta no ar: será que serei salvo? O e-mail dele é mais extenso e tem mais alguns questionamentos. Poderei fazê-los aqui num outro vídeo, quem sabe? Mas eu aproveito essa ocasião para me dirigir a esse irmão muito querido, para dizer o seguinte: meu querido irmão, eu vou ler um texto da Bíblia. Deixa eu acomodar meu notebook aqui, para não me atrapalhar na leitura bíblica. Eu vou ler um texto, e com base neste texto nós vamos fazer algumas reflexões sobre essa questão da salvação, tá? Antes de qualquer coisa, meu querido irmão, eu sei que a sua dúvida, ela pode ser compartilhada por outros que nos assistem aqui na TV Caminho Livre, que nos acompanham. Eu sei que podem.
essa mesma dúvida que você tem, esse mesmo questionamento que você tem, pode ser o questionamento de mais alguém ou de muitos outros, né? De muitas outras pessoas. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão. Se há uma orientação teológica, eu reconheço algumas, tá? Por exemplo, reconheço a orientação teológica reformada, que é mais popularmente conhecido como calvinismo. Reconheço a orientação teológica arminiana. Reconheço a orientação teológica pelagiana. Reconheço a orientação teológica semi-arminiana. Pode parecer estranho isso, né? Semi-arminiana. E reconheço a orientação teológica semi-pelagiana. Existem outros movimentos dentro da teologia como um todo, né? A neo-ortodoxia, enfim. Existem muitos neos, né? Indicando uma determinada orientação teológica no mundo hoje. Mas vamos esquecer todas as orientações teológicas, irmão? Antes de tudo, é preciso isso. Esqueça essa questão de calvinismo versus arminianismo. Esqueça isso de uma vez. Eu creio que, no seu caso, muito da sua tensão, dos seus conflitos interiores, da sua falta de convicção, se deve ao fato, é um motivo, é uma razão. O primeiro deles é que você quer ainda saber distinguir calvinismo de arminianismo, você quer saber diferenciar. Não se preocupe com isso, meu irmão. Não se preocupe com isso. Dias atrás eu gravei um vídeo aqui onde eu disse o seguinte: olha, eu não quero que você que me assiste agora, que porventura seja arminiano, se torne calvinista, a não ser que você queira. A não ser que você queira, mas eu não estou aqui, veja, eu não estou aqui fazendo proselitismo em prol do calvinismo. Não é isso. Agora, eu sou calvinista, sou reformado, né? No que diz respeito ao evangelho, ao assunto redenção, salvação, eu sou calvinista da ponta do pé ao fio do cabelo da cabeça. Eu sou calvinista dos 5 pontos, convicto, né? Então, assim, mas eu não estou aqui fazendo proselitismo para o calvinismo, meu irmão. Então, antes de tudo, esqueça essa tensão, esse conflito que há entre calvinismo e arminianismo, entre calvinismo e pelagianismo, entre calvinismo e semi-pelagianismo ou semi-arminianismo. Esqueça isso. Esqueça isso, isso é coisa humana, né? Esqueça outra coisa, esqueça as denominações. Batista, adventista, presbiteriano, assembleiano, metodista, esqueça isso. Foque a sua atenção, o seu pensamento, apenas e tão somente na Bíblia, meu irmão. A Bíblia deve ser a nossa única autoridade de fé e prática. A nossa única norma de fé e prática. A Bíblia deve ser a nossa única autoridade. Então esqueça esse negócio de denominação, esqueça esse negócio de orientação teológica. Antes de tudo isso, tá? Agora deixa eu te falar uma coisa, eu preciso dizer isso. Se há uma orientação teológica que, ao expressar aquilo que a Bíblia diz acerca de evangelho da graça do Senhor Jesus, o verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus, e que transmite a convicção, as certezas santas de que nós estamos salvos por já estarmos nas santas mãos de Deus, e de lá ninguém poderá nos tirar, esta orientação teológica é a orientação teológica reformada, popularmente conhecida como calvinismo. Nenhuma outra orientação teológica tem uma convicção ou expressa uma convicção, uma certeza de salvação como a nossa. Reformada, calvinista. Nenhuma outra, irmão. Nenhuma outra orientação. Então eu preciso dizer isso para você, tá? Mas nós não estamos aqui fazendo proselitismo em prol de uma determinada orientação teológica, tá? Nós estamos mostrando a palavra de Deus, estamos pregando a palavra de Deus. Essa é a nossa missão aqui na TV Caminho Livre, certo?
Então vamos lá, eu quero ler um texto com o irmão. Atos capítulo 13, verso 48. E veja, olha aqui, irmão. Eu não espero esgotar essa minha resposta ao irmão com esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui pode ser apenas o pontapé de outras reflexões que nós, com certeza, iremos fazer com base no seu e-mail. Eu li a metade do seu e-mail, ainda tem mais coisas ainda para serem discutidas no seu e-mail, tá bom? Vamos lá, então. Olha aqui, Atos 13, 48. Preste bem atenção nessa mensagem, meu irmão. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram, presta atenção nisso aqui, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Irmão, presta atenção nesse texto. Paulo e Barnabé, pregando numa determinada cidade, creio eu que seja Antioquia, onde hoje ali é o território, se não me falha a memória, o território da Turquia. Isso não interessa, tá? Isso aqui são apenas detalhes para a gente poder contextualizar tudo. Paulo e Barnabé desenvolvendo a sua missão, né? A missão de Paulo e Barnabé era o quê? Pregar o evangelho. Barnabé era como que uma mão direita de Paulo, né? Uma pessoa que estava sempre apoiando Paulo, sempre dando suporte emocional e espiritual a Paulo. E Paulo pregando, como sempre ele fez, com muita ousadia, com muito atrevimento santo, né? Mas agarrado e fundamentado somente na palavra de Deus. Então Paulo, Lucas relatando os resultados da pregação de Paulo e Barnabé ali na cidade, ele expressou o que consta aqui no versículo 48, dizendo o seguinte: olha, os gentios, ouvindo isto, ouvindo o quê? Ouvindo a palavra do evangelho, centrada, fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Paulo não pregava nenhum tipo de orientação teológica. Paulo não falava em nome de uma denominação religiosa, meu irmão. Paulo falava em nome de uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Era com foco nessa pessoa, tendo esta pessoa como centro de suas pregações e mensagens, é que Paulo desenvolvia sua missão. E aí o texto diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor fora direcionada primeiramente a quem? Aos judeus. Aos judeus. Mas agora nós temos aqui um pequeno relato, um relato sucinto, breve, dando conta de que os gentios estavam felizes, contentes, alegres e glorificando a Deus por conta do que esta palavra do Senhor, que primeiramente fora direcionada aos judeus, estava expressando. Especialmente porque agora esta palavra do Senhor estava sendo direcionada a eles, aos gentios. E aquilo que a palavra do Senhor estava direcionando aos gentios, trazia-lhes muita agora esperança. Eles agora não estavam como que perdidos num mundo tenebroso, num mundo de trevas, um mundo habitado e dominado pelo mal. Não, os gentios agora conseguiam se regozijar e conseguiam, mais que isso, glorificar o Senhor da palavra, que era o centro da mensagem de Paulo. Aí o texto do verso 48 diz mais: e creram. E creram. Aí eu posso perguntar antes de continuar a leitura do versículo: creram todos os gentios que estavam ouvindo Paulo? Ou Barnabé falando? Foram todos os gentios que estavam ouvindo Paulo e Barnabé pregarem a mensagem do evangelho centrada
na pessoa de Jesus Cristo? Foram todos que creram? Se você ler todo o capítulo, você vai perceber que não. Nem todos que ouviam Paulo e Barnabé creram. Mas aí o relato diz: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja, meu querido irmão, eu tenho dito aqui que a teologia adventista trata de inverter a ordem dos fatores aqui contidos neste versículo. E aqui, neste caso, quando você inverte a ordem dos fatores, você também inverte o sentido, e aí você está não só invertendo os sentidos, como você está fazendo algo que a palavra de Deus não lhe autoriza a fazer. Você está distorcendo o sentido daquilo que o apóstolo Lucas quis transmitir com relação à mensagem de Paulo e Barnabé. Embora existisse uma massa de gentios ouvindo Paulo e Barnabé falarem acerca de Jesus Cristo, o que significava Jesus, o que significou sua morte e o que Jesus prometia a todos aqueles que crescem nele. Embora todos os gentios ouvissem isso, o texto nos diz que somente creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, o sentido não é como afirma a teologia adventista. O sentido é, não. Eles foram destinados para a vida eterna porque creram. Esse é o verdadeiro sentido, vai dizer a teologia adventista. Eles foram destinados para a vida eterna porque creram. É este o verdadeiro sentido deste texto aqui. Não, não é. Não pervertam a palavra de Deus em nome de suas próprias conveniências teológicas denominacionalistas. O sentido do texto não é este. O sentido deste texto está muito bem expressado aqui no versículo 48. Creram, somente creram os que haviam sido antes destinados para a vida eterna. Porque foram destinados para a vida eterna, é que eles creram. E eu estou dizendo isso aqui de vários modos há 6 anos e meio na TV Caminho Livre. E estou sendo combatido por tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Mas o sentido da palavra é este, meu querido irmão. Então o que eu quero dizer para você, com relação, mostrando-lhe este texto e refletindo sobre ele? Você disse que ao ouvir o pastor Marco Granconato, não sei se é Marcos ou é Marco Granconato, que é um calvinista, eu sou admirador do seu trabalho, você ficou em dúvidas acerca da questão da sua própria salvação. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Quando foi que você teve convicção da sua salvação dentro da Igreja Adventista? Quando foi? Quando foi que a Igreja Adventista, com a sua teologia, expulsou de vez do seu coração o medo de se perder? Quando foi que a Igreja, através de sua teologia, lhe trouxe certeza e convicção daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez por você e que não mudará? Quando foi que a Igreja Adventista fez isso com você? Eu posso responder por você. Você sabe que essa pergunta só tem uma resposta. Nunca. Nunca. Então, se você me perguntasse agora, como saber se eu estou salvo? Como saber se eu fui um eleito de Deus? Como saber se eu fui um desses aqui, ó, destinados para a vida eterna? Como saber? É simples, meu irmão. Muito simples, não há complicação. Veja, a Bíblia não complica. No quesito salvação, a Bíblia descomplica. Mas a teologia adventista faz o contrário, ela complica a coisa. Ela torna as coisas tão complexas
que aí você fica na dependência dos mestres e doutores de teologia lá dentro, que vão te tornar o quê? Vão manipular a palavra para manter o controle sobre você. E vão produzir o quê? Chantagens e ameaças para que você se torne refém de sua teologia. Qual é o sinal, então? Como saber se eu fui eleito, se eu fui destinado para a vida eterna? É simples. Você crê verdadeiramente em Jesus Cristo como seu Salvador e agora como Senhor da sua vida, você crê? Esse é o sinal. Esse é o sinal. É quando eu e Deus sabemos que eu creio verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo como meu Messias e meu Senhor. É assim que a gente sabe se a gente foi um eleito. Porque o texto bíblico, ele aponta para uma direção. Só crerá em Jesus Cristo como Salvador e Senhor todos os que foram destinados para a vida eterna. Todos os que foram destinados para a vida eterna. Outra coisa, meu querido irmão, com a qual você não deve se preocupar. A quantidade de pessoas salvas ou perdidas no mundo. Deus nunca pediu para você se preocupar com isso, com esse detalhe. Deus pede para você pregar o Evangelho. Só que eu sei que você ainda não está preparado para pregar o Evangelho porque você tem dúvidas. Você ainda tem muitos questionamentos em seu coração, em sua mente, com relação ao Evangelho, com relação à salvação. Então, como é que você pode sair para o mundo e pregar uma mensagem acerca da qual você ainda tem muitos questionamentos e dúvidas? Então, você ainda não está preparado para cumprir o ide. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Você ainda não está preparado. Você acha que eu estou dizendo isso com desrespeito? Pelo contrário. Estou aqui conversando, aproveitando o seu e-mail, né, para estabelecer uma pauta aqui na TV Caminho Livre, porque, porventura, os mesmos questionamentos que você me faz no seu e-mail poderá ser o mesmo ou os mesmos questionamentos que outros estão mantendo e têm em suas mentes e corações. Então veja, não se preocupe com essa questão. Então quer dizer que toda a massa de gente do mundo está perdida? Uai, qual foi o teólogo calvinista que disse isso, irmão? De onde você leu isso? Em que livro da teologia reformada você observou isso? Essa não é a sua preocupação. Veja, a tarefa de convencer e salvar pertence a Deus. A nossa tarefa é só uma, pregar. Agora, para pregar, eu tenho que estar convicto daquilo que eu estou pregando, irmão. Então, como saber se eu fui eleito, destinado para a vida eterna? Quando eu creio em Jesus verdadeiramente como meu Salvador e Senhor, aí eu posso ter a certeza de que eu fui e de que eu sou um eleito, um escolhido de Deus. Veja, há motivos para eu me glorificar? Há motivos para eu olhar para a grande massa de cristãos no mundo e dizer eu sou melhor do que vocês, eu sou superior a vocês? Não, não há nenhum motivo para isso. Por que não? Porque a minha salvação é uma questão de Deus. Eu não fiz nada para merecer a salvação de Deus. A graça de Deus me alcançou e graça é favor imerecido. Nada do que você faça ou deixe de fazer fará com que você produza méritos diante de Deus, meu querido irmão. JH. Nada. Então, esqueça primeiro essa questão de arminianismo versus calvinismo. Esqueça essa questão de quem é que está salvo e quem não está. Não, você tem que ter uma convicção acerca da sua salvação. Você crê verdadeiramente em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, então você está salvo. Você é um eleito de Deus. Você é um escolhido de Deus. Agora, nem todos que afirmam crer em Jesus Cristo são crentes verdadeiros. Jesus já apontou isso na parábola do trigo e do joio, em outros de seus discursos.
já deixou claro, né? Os próprios apóstolos cansaram de advertir as igrejas quanto à existência de falsos crentes, falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, falsos filhos de Deus dentro da comunhão dos santos. Isso existiria e vai existir até o fim. Então, como é que eu sei que eu sou um eleito? De novo, eu tenho que falar isso. Como é que eu sei? É quando eu creio verdadeiramente em Jesus. E meu irmão, JH, somente 2 pessoas sabem se você crê verdadeiramente em Deus, em Jesus Cristo, como seu Salvador e Senhor. Só 2 pessoas sabem. A primeira delas é o próprio Deus, a segunda é você mesmo. E aí, eu te pergunto, você crê verdadeiramente em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Porque se você crê verdadeiramente, você é um daqueles, um dentre aqueles milhões e milhões que foram destinados por Deus para a vida eterna. E por último, mas veja, não estou encerrando o assunto não, tá? Por último, eu quero ler o que consta em João capítulo 5, verso 24. E esse texto aqui também é muito combatido dentro da teologia adventista, que é, em alguns casos, arminiana, em outros casos, semi-arminiana, né? Em outros casos, ela se torna uma organização exótica, porque sustenta uma doutrina que só ela sustenta em todo o mundo cristão, né? É o caso do juízo investigativo, essa coisa, né? Mas eu quero ler o último texto para você, meu querido irmão. João 5,24 diz assim. João registra aqui como sendo palavras de Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Seria o caso, meu irmão JH, de eu lhe perguntar, você crê nisso que você acabou de ouvir aqui? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tá, então o que eu preciso fazer para que eu seja transportado do reino da morte para o reino da vida? Para que eu não entre mais em juízo e em nenhum estado de condenação, nenhuma condição de condenado, que eu perca essa condição de condenado, na qual eu nasci. O que eu preciso fazer? É interessante essa pergunta que eu faço, porque ela se manifesta em nós, mas não é produto da nossa mente carnal, não é produto da nossa aptidão humana, carnal ou natural. Quando eu digo que nós podemos fazer, eu estou dizendo aquilo que você faz quando o Espírito Santo opera em você. Quando o Espírito Santo opera um novo nascimento em você, aí você ouve a palavra de Jesus e crê em Deus verdadeiramente. Esse ouvir a palavra de Jesus aqui não significa simplesmente captar o som das palavras de alguém que esteja pregando a palavra de Jesus. Não. Significa ouvir e introjetar. A palavra entra aqui, nesse órgão chamado orelha, que capta o som das palavras, e quando ela entra aqui, dentro de você, ou aqui, você entende, você compreende. É como se uma luz se acendesse dentro da sua mente tenebrosa. Você ouve. Esse ouvir aqui tem todos esses sentidos de aceitação, de compreensão, de entendimento. E aí, como os gentios lá da experiência de Paulo e Barnabé, você passa a fazer o quê? A se regozijar e a glorificar o nome de quem? De Deus. Porque a palavra que você ouviu da boca de Jesus, ela transformou você num crente. E agora, porque a palavra de Jesus ouvida, assimilada, introjetada em você,
tornou você um crente, você agora, nessa condição de crente em Jesus Cristo, você não entra em juízo mais, meu irmão. Acabou esse negócio de juízo para você. Acabou essa história de condenação para você. Acabou essa história de juízo investigativo. Acabou. E aí você passa da morte para a vida. Você deixa de ser um condenado para ser o quê? Um cidadão do reino dos céus, um cidadão do reino de Deus, adotado na família de Deus. Você é filho de Deus agora. E para você que crê em Jesus Cristo, crê no Deus que enviou Jesus Cristo, através da operação do Espírito Santo, isso te traz convicção e certeza de que você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus. Para encerrar esse vídeo, você não deve se preocupar com quem está salvo, com quem está perdido. Não é essa a missão que Deus nos deu. Julgar ou tentar saber quem está salvo, quem está perdido. A missão que Jesus nos deu é: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Veja, fazei discípulos de todas as nações. Jesus não mandou a gente fazer todas as nações discípulas. Ele mandou a gente fazer discípulos de todas as nações. E o Apocalipse 5:9, já nos antecipando o resultado dessa pregação do Evangelho, dá conta de que, com o seu sangue, Jesus Cristo comprou pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. Olha como isso é maravilhoso. Não cabe a você se preocupar com quem está salvo, com quem está perdido. Você tem que pregar. Você tem que pregar a palavra. Não cabe a você saber identificar quem está salvo e quem está perdido. Agora, você tem que ter a certeza e a convicção se está salvo ou não, porque como é que você vai pregar o evangelho para alguém sem ter a própria convicção da sua própria salvação? Não é falta de coerência? No mínimo isso. Como é que você vai tirar uma pessoa que está lá, ou no mundo, ou numa outra religião, e trazê-la para as suas mesmas dúvidas, para comungar das suas mesmas dúvidas, para partilhar dos mesmos questionamentos que você tem? Onde está a esperança de salvação, então? Outro detalhe, irmão. A sua salvação não é obra sua, é obra de Deus. De Deus. Graça e favor imerecido. E a gente é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus. Não há nada que você possa fazer, nada que você possa fazer para ganhar méritos diante de Deus e ser salvo por conta disso. Nada. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, meu querido irmão, torcendo para que você tenha entendido o que eu lhe disse aqui. Mas nós vamos continuar, porque você, no seu e-mail, você faz mais algumas observações. Mas nós vamos, quando eu gravar um outro vídeo respondendo ao restante de seus e-mails, eu espero que você já tenha tido uma compreensão maior acerca desses assuntos. Tá bom? Saiba que quem está transmitindo essa mensagem é uma pessoa que direciona para você amor fraterno. Você é um irmão, você é um fraterno meu. Já te considero como irmão há muito tempo. Você é uma pessoa a quem eu passei a respeitar e admirar, porque você é uma pessoa que estuda, que lê, que investiga, que vai atrás daquilo que é verdade. E sabe quem é que está fazendo isso com você? Produzindo esse anseio por saber a verdade, por conhecer a verdade, experimentar a verdade. Sabe quem é que está fazendo isso com você? O Deus Espírito Santo está fazendo com você. Isso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Que Jesus continue te iluminando, te abençoando. Especialmente você, que assim como o irmão JH tem as mesmas dúvidas e os mesmos questionamentos. Que Jesus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu rogo. Amém.